Boa noite, Vanderlei. Boa noite, Yuri. Boa noite. André Galvão, SBT. Vanderlei, foi um jogo em que o Corinthians teve mais posse, né? O Corinthians não sofreu tanto defensivamente. Acho que o Fortaleza teve uma ou outra oportunidade, mas em nenhum momento o Corinthians foi sufocado, tomou pressão, nada disso. Mas, por outro lado, também o Corinthians não conseguiu pressionar tanto assim a equipe do Fortaleza. Um jogo com cara de decisão mesmo, né? Eu queria saber se era exatamente isso que você imaginava quando você projetou hoje a sua equipe e por que a decisão de fazer apenas 2 alterações durante o jogo? Boa noite a todos. Nós tomamos um gol de bola parada, isso muda um pouco o conceito do jogo, muda um pouco a história do jogo. No jogo nós tínhamos posse de bola, tínhamos domínio, né? Mas um pouco de falta de contundência. Tá? Eu já falei algumas vezes para vocês, as pessoas exigem que nós tenhamos uma marcação, mais pressão. Nós temos uma equipe que ela tem que ter mais posse de bola do que uma marcação-pressão. Uma marcação vai ser com posse de bola, né? E a substituição, cara, eu botei um cara do lado, tirei um jogador do meio campo, porque o Moscardo, logo que tomou o cartão amarelo, nós ia ficar muito na frente tentando jogar, então como tiveram transição bastante ofensiva deles, contra-ataques, então o Moscardo ficou sendo um jogador perigoso. Eu tirei o Moscardo e coloquei um jogador de lado do campo para a gente poder abrir mais o jogo. Mas se você pegar, por que eu não fiz as 3 substituições? Porque eu não vi o Fagner jogando bem, o Fábio jogando bem, se defesa bem centrada, e os 2 jogadores de meio campo, mais o Renato, que é um jogador que a gente, próximo do gol, ele pode decidir como deu o passe para o Yuri, e o Maico e o Juliano jogando bem com a posse de bola, não tinha por que tirar, só porque a 3ª substituição, a 4ª substituição, a 5ª substituição. Eu achei que estava mesmo 90 minutos, né, jogando, eu achei que nós tínhamos, quando eles tinham a posse de bola, a bola estava saindo com direção deles, né? Então acho que foi um jogo que foi muito igual. Nós tivemos uma posse de bola, vai ser um pouco de contundência, poderia ser um pouco mais contundente. Lucha, boa noite. Luan Siqueira, Rádio Craque Neto. Hoje a gente teve mais de 42 mil pessoas aqui no estádio, né? Uma festa na recepção do ônibus do lado de fora também. E dentro de campo, o Corinthians talvez não tenha mostrado aquilo que o torcedor esperava, tanto que o time saiu até um pouco vaiado. Esse time do Corinthians entrega pouco para a festa que essa torcida faz na arquibancada e hoje até fora dela, Lucha? Cara, não é entregar pouco, rapaz. É que a gente está acostumado com o Corinthians, né? Extenso, né? Dessa forma. Tem que ser, mas o torcedor sempre vai esperar um pouco mais, né? E dentro do jogo que se apresentou para nós hoje, contra o Fortaleza, que é uma equipe que está jogando junto há muito tempo, é uma grande equipe, né? E sair perdendo com uma bola parada, e nós conseguimos empatar o jogo, poderíamos ter feito gol, como acho que o Fortaleza teve chance que ele teve concreta para poder fazer o segundo gol. Não, nós tivemos ali algumas chances para poder fazer o segundo gol. Então acho que a torcida sempre vai esperar mais da equipe do Corinthians, sempre quer um pouco mais. Vanderlei, boa noite. Marco Belo, Rádio Transamérica. Eu vou em cima dessa última pergunta das vaias do torcedor, só que você já respondeu, eu vou pelo lado contrário. Corinthians está jogando bem? Corinthians é um time que hoje merece ser aplaudido pelo torcedor? Cara, o torcedor do Corinthians sempre abraçou o Corinthians, né? Sempre abraçou. Então a gente entende que o torcedor não está gostando da atuação, mas ele sempre abraça, né? Sempre foi dessa forma, né? E dentro daquilo que nós temos na nossa realidade, né, de jogar futebol, né, daquilo que nós treinamos, o Corinthians para mim foi bem com posse de bola, podendo decidir o jogo. Um jogador como o Renato pode decidir uma bola única, como ele deu o passe para o Yuri. Então é desta forma que nós estamos jogando. Vanderlei, boa noite. Rafael Esgrilles, Energia 97. Nos jogos com o Corinthians, com o Fortaleza, 2 empates aqui em casa, Campeonato Brasileiro e agora a Copa Sul-Americana, e a derrota fora de casa. Onde você vê a dificuldade do Corinthians quando enfrenta o Fortaleza? É na armação de jogadas para entrar na zaga adversária, é mesmo na marcação, porque é um time que sempre vem com 3 atacantes. Qual a dificuldade que o Corinthians tem quando joga com o Fortaleza, na sua opinião? Cara, não é quanto o Fortaleza não, rapaz. O Fortaleza é uma equipe muito bem preparada, você tem que ter cuidado, né, para poder atacar a equipe do Fortaleza, porque eles são velozes na transição ofensiva, né? E a gente tem que ter um pouco de cuidado na chegada, né? E nós tivemos a posse de bola,
é o que eu falei, faltou no último terço do campo ser um pouco mais contundente. A hora que o Yuri recebeu uma bola em condições, ele chegou e finalizou bem, né? E nós tivemos algumas outras bolas, né? A dificuldade não é só o Corinthians que vai encontrar contra o Fortaleza, não. Todas as equipes vão encontrar dificuldade com o Fortaleza. Só uma equipe que está jogando junto há 3 anos. Aí nós não queremos reconhecer isso do adversário, que a equipe está jogando junto há 3 anos, que vem aqui no Morumbi e ganha, que vem aqui e joga de igual para igual, que vai em qualquer lugar e joga de igual para igual. É só reconhecer um pouquinho que o trabalho está na nossa frente, o trabalho deles está na nossa frente há bastante tempo. Reconhecer isso é um pouco de sentimento de futebol. Vanderlei aqui, boa noite, tudo bem? Duas questões. O Corinthians, dentro de campo, o Corinthians leva uma vantagem com o Universitário, leva com o Nils e leva também com o Estudiantes e não está levando nenhuma vantagem para Fortaleza. Por que você acredita que depois de ter conseguido 3 vagas com alguma vantagem, é possível conseguir a vaga lá? E o que aconteceu com o Matias Roas? Ele treina, tem a imagem dele com uma bandana na perna e na coxa esquerda, e hoje surge a lesão grave, enfim. Eu queria que você explicasse para o torcedor que quando viu aí, do nada ali, apareceu que ele não estava nem relacionado, o que aconteceu com ele, para explicar para o torcedor. Obrigado. O Matias não veio para o jogo porque o departamento médico vetou. Simples assim. Nós tínhamos lá um treinamento ontem para o jogo de hoje, simples, ele não veio o jogo. Quem é que iria deixar o Matias fora do jogo se ele não tivesse uma lesão? Então ele teve uma lesão e ele não veio para o jogo. Simples, futebol. Ele apareceu no treinamento, treinou, mas não teve condição de vir para o jogo. Essa é a realidade, não tem nenhuma coisa mágica em cima disso aí. E a outra foi que, cara, nós não podemos esquecer a camisa que nós estamos trabalhando, é do Corinthians. Né? E tem história do Corinthians que de desvantagem na casa do adversário conquistar, de estar com vantagem. Né? Então, nós acreditamos que nós podemos conquistar a vaga. Né? Se nós pegarmos um jogo lá, né, nós tivemos praticamente erro individual, tivemos hoje uma bola parada de novo, né, uma bola parada. Então, nós temos condições de chegar daqui lá e terminar o jogo. Não termina em 90 minutos, termina em 180 minutos. Nós temos condições de poder ir lá conquistar o resultado. É o Corinthians. O Corinthians é muito forte. Vanderlei, boa noite Yuri, Bruno Faria da Rádio CBN. Luxemburgo, primeira pergunta para você. No próximo fim de semana tem clássico e na próxima terça-feira tem o duelo da volta. O Corinthians muda o roteiro de dar a prioridade para a Sul-Americana, então queria saber se você pretende poupar o time no fim de semana, já pensando na decisão da próxima terça. E para o Yuri Alberto, o resultado hoje dentro de casa fica no 1-1, com um gol muito bonito feito por você. Queria saber se é uma vantagem ou desvantagem empatar o primeiro jogo em casa. Obrigado. Claro que a gente queria sair daqui com uma vantagem boa para nós, né? Mas a gente sabe que lá vai ser um jogo muito difícil também, vai estar mais quente do que aqui. Então, graças a Deus eu pude fazer um gol ali no belo passo do Renato. Teve mais uma grande jogada ali do Cássio, que o Cássio deu uma fatiada para mim, eu tentei o gol ali, infelizmente cheguei com a perna um pouco pesada por conta do calor. Mas eu creio que um 0-0 também é muito bom, né? Lógico que a gente estava com um resultado negativo e graças a Deus pude fazer o gol e a gente vai para lá com um resultado 0-0, um resultado igual, que se Deus quiser eu creio que a gente vai sair com a vitória e ir para a final, que vai ser muito importante para nós nessa temporada. Obrigado. E a minha foi como é que é? Vanderlei, pensando, porque tem clássico no próximo sábado e aí tem decisão na próxima terça. O que você pensa, planejamento? Primeira coisa que nós temos que fazer é recuperar os jogadores do jogo de hoje, né? E prepararmos para o jogo de sábado contra o São Paulo, que é um clássico, e para o jogo de terça-feira. Vamos ver como é que vai fazer. Os jogadores ficaram bastante tempo aqui treinando. Eu tirei 3 jogadores ou 4 jogadores ficaram aqui treinando. Alguns foram para a seleção dos seus países, né? Então é recuperar bem e vemos que nós vamos fazer no jogo de sábado e nos prepararmos para terça-feira jogar mais 90 minutos, que é uma possibilidade muito boa de chegarmos na final de competição. Luxemburgo, boa noite. Vinícius Bueno, da TV Globo. Você há pouco fez elogios ao trabalho do Fortaleza, né? Essa continuidade de quase 3 anos. Embora o time não leve uma vantagem para o jogo de volta, porque os dois acabaram empatando na ida, por esse trabalho, esse conjunto de 3 anos e pela atmosfera do estádio, te pergunto se você entende que há algum tipo de favoritismo para o Fortaleza, ou se não. E para o Yuri, por favor, queria te perguntar sobre a declaração que você deu agora, logo na saída do campo, depois do apito final. Parece ter ido um pouco na contramão da atmosfera do estádio, que acabou vaiando. Você disse que
abre aspas, conseguimos um grande empate. Você acha que empatar em casa foi um grande resultado, Yuri? Boa noite. De um jogo que a gente começa perdendo, acho que é um grande resultado. Começando aos 25 minutos, a gente tomar um gol de bola parada, e logo em seguida, ainda no primeiro tempo, eu consegui fazer um gol ali, e a gente ajustou bastante coisa também para o segundo tempo, graças a Deus ali. Em cima daquela bola parada ali mesmo, tiveram outras no jogo, a gente já encaixou bem legal. Então, acho que ir para lá com 0-0 é melhor que um resultado negativo. Vou elogiar o time do Fortaleza, o seu treinador. Ninguém faz um trabalho de 3 anos e tu vê, sempre estão cada vez melhorando e conseguindo agora fazer resultados fora de casa, né? E eu, assim, um dos grandes trabalhos meu, né, foi quando eu comecei na carreira com o Bragantino, em que você chegava fora de casa, conseguia resultado, conseguia ganhar, conseguimos ganhar dos grandes, né? E o Fortaleza, falei até antes na entrevista que é muito gostoso você ver o Fortaleza voltar para o cenário nacional e com um trabalho com o Rogério Ceni, que começou tudo com o Rogério Ceni, recuperação do clube, indo para a primeira divisão, podendo participar depois, agora o treinador dando continuidade há 3 anos. Então, mostra que é um trabalho sequencial, você vai crescendo com o trabalho a cada semestre, a cada ano, você vai crescendo com o trabalho. Está demonstrado isso. Então, acho assim que foi um jogo com um adversário difícil de jogar, mas está em aberto, a decisão está em aberto. Yuri, você fez gol contra o Grêmio, fez gol hoje, né? Superou os 11 gols que você fez na temporada passada, são 12 esse ano. Queria que você fizesse uma análise do seu momento, assim, a gente tem visto um crescimento aí nas suas atuações, não sei se você também considera isso, e é devido ao quê? E para o Vanderlei, o Renato Augusto é um cara que faz a diferença, né? Numa bola ele consegue esse passe, por exemplo, que ele deu para o Yuri, mas no segundo tempo a gente viu ele bem desgastado fisicamente. Vale a pena deixar o Renato os 90 minutos confiando nessa uma bola que ele pode fazer a diferença? Obrigado. Deixa eu responder essa aí, uma boa pergunta. Eu dei uma declaração para vocês aqui da imprensa um tempo atrás, que uma das grandes experiências que eu tive foi quando eu estava no Real Madrid. Num jogo da Champions, eu tirei o Zidane e o Ronaldo. Faltavam 15 minutos para terminar o segundo tempo. E o time da Juventus cresceu para cima de nós. O jogador como o Renato, numa bola, ele, como você falou, ele consegue achar uma jogada, consegue ver uma jogada. Então, com aquilo ali, você fica sempre na expectativa que craque que faz dentro de uma jogada, e você tendo, como estava o Michael e o Juliano com controle de técnica, de a bola chegar, vinha para um lado e para o outro, de achar, o Renato depende de uma situação muito boa, ele podia resolver o problema. Então, cara, a gente que está do lado de cá, né, você vai, Renato está cansado. Sim, ele está cansado. Mas ele é um jogador fora de série, é um jogador que num desenho que vai achar o Yuri, vai achar o outro jogador. Então, é complicado você tirar o Renato num jogo decisivo. Entendeu? E essa experiência eu tenho de ter tirado o Zidane e o Ronaldo, e eu perdi o jogo, perdi uma classificação com o Real Madrid. Eu já falei isso algumas vezes. Então, um jogador como o Renato tem que preocupar o adversário. E receber uma bola vai conseguir resolver o problema. Luxa, boa noite. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Dos últimos 5 falta o Renato, jogos... Falta o Yuri a responder. Não, tranquilo. Desculpa, eu faço após, pode terminar. Até em cima disso, posso até perguntar em cima para o Yuri. Dos últimos 5 jogos na Neoquímica Arena, em 3 oportunidades o Corinthians saiu atrás do resultado. E a torcida tem feito sua parte, tem colaborado, 38 mil pessoas de média de público nesse ano. Por que há essa dificuldade tão grande do Corinthians se impor dentro de casa nas últimas partidas? E até em cima da questão que você pediu para que a torcida abraçasse o time. Na sua visão, Yuri, o time abraçou a torcida? Cara, a gente tem entregado, eu mesmo tenho entregado o meu máximo durante esses últimos jogos, né? Eu venho numa evolução muito grande, o professor tem me dado bastante confiança também, tem evoluído bastante para que o meu jogo possa agregar com o jogo dos meus companheiros também, incomodando ali bastante a zaga, sustentando mais bolas, que não era uma característica minha, mas hoje, graças a Deus, estou melhorando bastante, estou evoluindo bastante. E não deixar de atacar a profundidade, como foi o meu gol hoje, né? Então, só agradecer a Deus e o professor que tem me dado bastante confiança durante os treinos também, que a gente sempre fala, o Maurício, o Daniel, sempre me ajudam ali quando acaba o treino ali, eles sempre me ajudam numa questão técnica que eu acabo errando no jogo, então, durante os jogos, e isso vai me dando bastante confiança.